TN Tonight falando hoje sobre as manhãs. Você é do time que acorda muito cedo? Você acha que você precisa ser muito produtivo durante a manhã? A gente está falando sobre isso aqui hoje. Vamos voltar a ouvir, então, o autor americano Hal Herold. Ele compartilha um pouquinho da história dele e por que ele passou a fazer aquele ritual matinal. Olha só. Milhões de pessoas ao redor do mundo praticam a manhã milagrosa. Mas tudo começou com um ritual matinal que fiz para tentar mudar minha vida. Naquela época, em 2008, a economia dos Estados Unidos estava em crise. A economia mundial enfrentava dificuldades. E eu também. Perdi meu negócio, perdi minha renda, perdi minha casa para o banco e estava desesperado por uma solução. Como muitas pessoas agora estão desesperadas por uma solução para nossos desafios. Então percebi que a forma como eu começava o dia determinava o resto dele. E se você tiver um ótimo começo de dia, se você vencer amanhã, é fácil ganhar o dia. Criei o ritual matinal definitivo e depois de 2 meses, minha vida mudou completamente. Dobrei minha renda. Eu estava na pior forma da minha vida fisicamente e me comprometi a correr uma ultramaratona de 52 milhas. De deprimido, passei a ficar feliz. Minha vida mudou tão rápida e significativamente que fui até minha esposa e disse: "Querida, essa rotina matinal parece um milagre, mudou minha vida." E ela respondeu: "É o seu milagre da manhã." Eu gostei disso. Sim, meu milagre da manhã. Então comecei a ensinar para outras pessoas e quase todas diziam: "Não sou uma pessoa matutina, acho que não vai funcionar para mim." Mas eles tentaram. Karnal, você tem um ritual da manhã? Calma aí, peraí. Sem spoilers para o que a gente vai ter no quadro, tá? Porque senão você já vai falar antes. Mas você tem algum... se tem alguma coisa que você faça, que você fala assim, não, eu não acordo, eu não começo meu dia se eu não fizer isso. Deixa eu ver, eu vou ao banheiro. Assim que eu acordo, é um ritual, é uma coisa... Ai, a gente é muito parecido. Eu nunca levanto durante a noite para ir ao banheiro. Não? Muito raramente. A não ser que eu acorde, mas eu quase nunca acordo. Eu durmo muito bem, pesadamente, do início ao fim do período, né? Sonho bastante. Infelizmente, os sonhos têm problema de enredo, porque eles são curtos, não desenvolvem, são mais raicais do que sonhos. Não dá tempo de chegar no final feliz. O meu sonho tem continuação, sabe? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, eu ainda sei, porque você dorme tanto que consegue criar todo uma rotininha? Vai ao banheiro também, né? Não, eu vou ao banheiro durante a noite. Eu acordo para ir ao banheiro. Mas o que você faz quando você acorda? Eu acordo, já falei. Você já deu spoiler ali, ó. Falando sério agora, muitas vezes eu tento criar uma rotina e me frustro quando essa rotina não acontece. Isso para mim é a pior coisa, assim, porque antes de dormir eu crio na minha cabeça, ok, amanhã eu vou acordar tal horário, aí desse horário até esse horário eu vou, sei lá, vou acompanhar as notícias, depois eu vou ler uma parte do livro que eu estou lendo, mas aí eu começo a atropelar as coisas e falo assim, bom, se eu já perdi aquela primeira meia hora, eu não vou fazer a segunda parte também, entendeu? Aí eu vou enrolando na cama, quando eu vejo já é hora de levantar para trabalhar. Eu acho isso muito ruim, eu tento evitar que isso aconteça, porque essa sensação de você acordar só para ir trabalhar é uma coisa que eu não gosto, por exemplo, mas acontece. Eu vou falar para você que se eu planejar tudo que eu tenho para fazer, eu sou uma pessoa ansiosa, no geral eu fico mais ansiosa e eu tenho mais dificuldade para dormir. O que me ajuda muito é pensar em coisas que eu gostaria de implementar na minha rotina, mas, enfim, me satisfazer com um pouquinho que eu consigo, entendeu? Então, não é assim, eu quero... Não, eu não coloco metas muito ousadas, porque senão trabalhar com a frustração também me incomoda. E, no geral, eu percebo que quando eu estabeleço metas muito ousadas, esse é um processo da minha autossabotagem. Já não querendo cumprir aquilo que eu me proponho a fazer, eu estabeleço as metas muito ousadas. Deu para entender esse raciocínio? Eu já programo que eu sei que eu não vou cumprir e assim eu condiciono a minha falha. Então eu presto atenção nesse mecanismo. E tem outra questão que muitas vezes o que você deixa de fazer pela manhã, que você colocou ali na sua lista de tarefas, você coloca para tarde e aí é mais uma coisa para fazer. Isso me deixa também extremamente ansiosa. Ou seja, a gente precisa criar um ritual mais fácil de ser seguido. E sobre o exercício que o canal diz que gosta, eu vi que nesses planos, enfim, nessas rotinas aqui dos 2 autores que a gente ouviu, os exercícios estão sempre pela manhã, eu funciono muito melhor no final da tarde.
É a hora que eu tenho mais, o começo da noite é a hora que eu tenho mais disposição para fazer exercício. E eu já tentei em diferentes épocas da vida. É difícil, porque às vezes a rotina acaba engolindo o exercício. Então, às vezes, fazer o exercício de manhã te permite uma frequência maior. Mas se eu puder escolher pela minha disposição, é com certeza no começo da noite. O exercício foi uma descoberta muito grande para mim, porque eu comecei a fazer pela manhã e meu dia melhorou assim 200%, assim, eu me sinto muito mais disposta. A gente falou sobre isso com o Diego, que tem o perfil Saúde na Rotina, se eu não me engano é isso, Fábio, se não for isso você me corrija. E ele veio aqui, participou com a gente aqui na bancada e ele falou justamente isso, né? Ele conversou com a gente sobre como incluir o exercício na sua rotina, seja a hora que for, o importante é se exercitar. E eu sei que tem sido muito difícil, Karnal, porque a pandemia ela traz um desgaste emocional muito grande. Então, muitas vezes as pessoas perdem essa vontade de serem produtivas de certa maneira, né? Então, o momento também não está ajudando, né? Então, reflita sobre um princípio que eu gosto muito, que é o agir contra. Eu sinto essa dificuldade e eu vou agir contra, no sentido de que eu não era muito fiel à academia, eu não tinha disposição natural para academia de musculação como eu tinha, por exemplo, a leitura. Então, eu contratei alguém que está comigo há muitos anos, se tornou um amigo, um afiliado, que é o Nilson de Oliveira, meu personal, porque eu precisava de uma ajuda externa, agir contra. Não tem como contratar, então você pode acessar um programa gratuito na internet e segui-lo. É agir contra, né? Não sabotar. Não sabotar. Então, lembrando que o seu cérebro vai se pegar a rotina antiga ou a destruição da rotina. Então, eu vou sentar para ler, meu cérebro vai lembrar, você poderia trazer um chá nesse momento. Não, traga antes. E se não trouxe, fique. Force seu cérebro ao foco. Não é que a gente não sinta dificuldade, mas a diferença do protagonismo é você pegar a dificuldade e trazê-la. É o início de toda boa meditação. Você não se rebela contra o sentimento, apenas entende. Eu estou querendo sair daqui. Nossa, meu cérebro está querendo sair daqui. Não se rebele contra, apenas sinta que é o seu cérebro funcionando. Eu gosto muito dessa fala do Karnal e acho que é importante a gente se colocar nesse lugar de controle e não de ser controlado. Uma reflexão que eu acho que pode ser interessante para muitas das pessoas que estão assistindo a gente é pensar como você encontra tempo para coisas que não estão diretamente relacionadas com o seu bem-estar. Isso tem a ver com, enfim, aquela coisa de você não pode ser egoísta, tem que pensar no outro, e a gente acaba sentindo alguma culpa, ou por desfrutar de um momento de lazer, ou por guardar uma hora para a gente fazer um exercício. Dou um exemplo para vocês. Eu tenho falado todo tempo, eu preciso voltar a fazer exercício, preciso de novo me comprometer com isso. E aí a minha desculpa era sempre que eu não tinha tempo. Aí eu adotei um cachorro. E esse meu cachorro tem sequelas de uma sinomose. E ele faz fisioterapia 2 vezes por semana. Pergunta se eu encontrei tempo. Claro que sim. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de protagonismo e entender, inclusive, e eu falo muito sensível às dificuldades, porque eu também as enfrento, mas entender que a gente precisa direcionar a nossa vida para aquilo que a gente quer viver, porque senão a gente vai estar servindo aos planos de outra pessoa e quase que vivendo no automático.